Você sabia que o Universo Paulinas também oferece cursos nas áreas de Bíblia, catequese, comunicação e educação? Contando com professores e tutores experientes e muito conteúdo para sua formação humana, cristã e profissional. A Paulinas Cursos traz para você a possibilidade de cursos à distância e presenciais para uma preparação contínua e especializada em sua área de atuação. Conheça o universo da Paulinas Cursos. Acesse universo.paulinas.com.br/cursos e confira. Olá, aqui o CEPAC dos Caminhos da Comunicação, e hoje nós temos o prazer também de contar com alunos do curso que estamos realizando, que o CEPAC está realizando, que é o curso de especialização Comunicação, Teologia e Cultura, teórico e prático. Mas o curso ele prepara os alunos também para desenvolver uma pesquisa, né, de caráter teórico e de pesquisa de campo, para a elaboração de uma monografia. Então, preparar pessoas para que desenvolvam a pesquisa e o cultivo desta é uma das práticas importantes do curso, porque ajuda as pessoas a desenvolver não somente a aquisição do conhecimento, mas a assimilá-lo mediante a elaboração de um conhecimento adquirido e verificado na prática e demonstrado na elaboração do trabalho monográfico, né? Naturalmente que para ser um trabalho científico é necessário o cultivo, mas o segmento de uma estrutura metodológica, né? Isso até pode assustar as pessoas, mas cria solidez na argumentação, uma autodisciplina, porque é preciso organizar-se, auto-organizar-se para elaborar o conhecimento. Então, neste módulo, nós convidamos os nossos queridos presbíteros, porque cada módulo tem uma turma que se forma no sentido que fecha o ciclo dos 3 módulos, embora eles vão ainda continuar trabalhando na monografia. Por coincidência, são 5 padres. Vamos chamá-los, então, aqui. Nós temos o padre Denis de Cametá, no Pará. Depois vamos dar a oportunidade deles falarem, né? Nós temos o padre Adriano, que é da congregação dos padres escalabrinianos, e está em termos de Brasil, se eu não me engano, ele é paulista, mas está no Rio Grande do Sul também, e aí depois pode falar sobre isso. Nós temos também o padre José da Silva, de Coxim, no Mato Grosso. Olá, bem-vindos, né? Nós temos o padre José Marcos de Medeiros Dantas, de Caicó, no Rio Grande do Norte, né? E depois nós temos também o padre Patrício Geraldo Fialho, que é lá de Minas Gerais, Caratinga e lá por perto, tá? Então, esses 5 presbíteros, né, coincidentemente todos padres, eles estão se formando agora, se formando no sentido de conclusão dos cursos e continuando com a sua monografia que vão apresentar depois, elaborada, etc. Então, eu gostaria, nós vamos pedir com o padre Adriano para mediar essa conversa, mas uma primeira pergunta que a gente colocaria para vocês seria assim, qual a importância da pesquisa para você num estudo de comunicação? Então, agora eu vou ficar ouvindo, mas o padre Adriano que vai, então, mediar conforme já foi combinado com vocês. Ok, então, uma boa tarde, irmã Joana, uma boa tarde também, queridos padres que comigo compõem essa live, também aos queridos cepaquianos, né, seja aqueles que estão fazendo o curso conosco, nos diferentes módulos, ou também aqueles que nos acompanham através dessa live. E a primeiro momento, acredito que, respondendo à pergunta da irmã, né,
qual seria a importância da pesquisa? Eu acredito que cada um de nós, quando resolveu fazer esse curso, né, de comunicação, teologia e cultura, já vinha com uma expectativa. E essa expectativa ela vem através de algo que a gente gostaria de pesquisar, né? Cada um de nós, dentro das nossas dioceses, congregações, realidades, já tinha necessidade de pesquisar sobre algo. Então, a importância da pesquisa talvez seja até uma resposta nem tão imediata como a gente gostaria de ser, né? Porque a pesquisa leva tempo, a irmã Joana nos conduz nesse tempo de pesquisa, né? Mas de procurar resolver alguma situação que nós encontramos em nosso ambiente pastoral, em nosso ambiente de trabalho, em nosso ambiente também como pastores, no nosso caso, ou também com o povo de Deus. Então, a pesquisa é muito importante porque ela vem de encontro dentro de uma realidade da nossa comunidade, da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso ministério sacerdotal, em nosso caso, né? E também saber que tem que ter uma disciplina. A irmã Joana cobra muito isso da gente, né? Como orientadora. Então, como que nós vamos buscando esse passo? E através disso também, agora eu gostaria também de perguntar para o Padre Patrício, também que ele se apresente a primeiro momento. Qual que seria, Padre Patrício, essa questão? Qual seria a problematização ou aquilo que o senhor gostaria de pesquisar na sua pesquisa, né? Qual foi a motivação, primeiramente, de o senhor entrar nesse curso e qual seria essa problematização dentro da sua pesquisa? Boa tarde, Padre Adriano, boa tarde aos colegas que estão com a gente nessa live, todos que estão no CEPAC, né? Nós concluindo já o 3º módulo, tem gente no 2º, tem gente no 1º. É uma alegria estar aqui, compartilhando este momento com vocês, né? Eu estou completando este ano já 9 anos de padre, né? Eu fiz o curso livre de teologia no Seminário Diocesano de Caratinga, Seminário Nossa Senhora do Rosário. Depois, por volta de uns 4 anos após a minha ordenação, eu convalidei a minha teologia, né? E agora tenho essa oportunidade, então eu vejo assim como muito necessário para a gente, né? Essa atualização, e aproveita aqui o CEPAC, porque ele oferece, né, essa oportunidade da gente atualizar a nossa teologia, né, a nossa comunicação, a nossa cultura. Eu vejo como uma formação assim permanente, né? E dentro desse estudo que o CEPAC oferece para a gente, eu estou pesquisando a minha monografia, ela trabalha a partir dos agentes da pastoral do batismo, né, na Diocese de Caratinga. Então, o que eu vejo assim como um problema, né, que a gente enfrenta, às vezes na pastoral, é que muitas vezes, não falo só os agentes da pastoral, mas às vezes até nós mesmos, presbíteros, muitas vezes a gente quer comunicar sem que o outro se envolva, né? Eu tenho algo a dizer e você deve me ouvir e assimilar aquilo que eu estou te falando. Mas dentro da proposta que eu trago para a pastoral do batismo, né, é que os encontros de preparação para pais e padrinhos, né, eles sejam mais vivenciais, né? Porque os pais, os padrinhos sempre procuram a pastoral do batismo, né, para batizar as crianças. E muitas vezes nós temos, neste momento, a oportunidade de receber pais e padrinhos que nem sempre participam ativamente da vida da igreja. Então, vejo que aí a gente tem essa oportunidade, né, de encantar essas pessoas pela pessoa de Jesus Cristo. Então, seria, assim, algo mais vivencial, né? Não é passar doutrina, mas passar esse encontro com Cristo, né? Claro que a doutrina, ela é importante, mas ela vem num depois, né? Primeiro seria mais interessante, acho que o mais interessante, né, Padre Patrício, dentro disso também, é perceber que quando a gente fala dentro de um projeto de pesquisa, problematização, não é que a relação entre pais dentro de uma pastoral do batismo seja um problema, né? Mas sim uma solução. Então, essa solução já, claro, que isso é lá no final da pesquisa, mas essa maneira vivencial, não de doutrina, também é algo que a gente
aprende dentro da pesquisa, né? É justamente a pesquisa que ajuda a gente, né, a chegar a essas conclusões, né? Porque a pesquisa vai nos ajudar, de fato, a perceber que aquilo que a gente está argumentando, aquilo que está a proposta, né? A pesquisa vai ajudar a gente a confirmar aquilo que a gente está ali propondo, né? Então, eu vejo que a gente pode caminhar muito aí nesse campo de ajudar os pais, né? Mas eu vejo também, assim, que antes, né, de ajudar pais e padrinhos, a gente precisa ajudar os próprios agentes da pastoral do batismo, né? Porque muitas vezes eles também não tiveram a oportunidade, né, de, de vivenciar esta fé que a gente chama de mistagógica, né? Esse encontro com o mistério, com o sagrado, né? Aquilo que preenche o nosso vazio, dá de fato sentido à nossa vida, né? Não é encontros moralizantes, nem cansativos, mas encontros vivenciais, né, que ajudem os agentes da pastoral do batismo para que depois eles sejam introdutores de novos cristãos na vida da igreja. E, Padre Patrício, numa conversa informal que nós estávamos tendo, né, também o senhor disse um pouco dessa realidade que também adentrou um pouco dentro da sua pesquisa sobre a pandemia. A pandemia era quase impossível fazer os encontros presenciais, né, seja com os agentes, seja com os pais, com os padrinhos. E qual foi uma maneira que vocês também organizaram isso dentro dessa parte da pastoral do batismo, dentro da realidade também que comporta a sua pesquisa? Então, algumas paróquias da nossa diocese, não foram todas, mas teve paróquia que procurou fazer a formação online, né? E ali encontrava os pais e os padrinhos, e a gente criou também um material para apoiar a pastoral do batismo, né? E os agentes disseram que esse material foi fundamental nesse novo jeito de fazer encontro, né? Pelo online. Esse material, então, favoreceu aqueles encontros com os pais e com os padrinhos, e assim pôde realizar, mesmo em tempo de pandemia, cada um na sua casa, mas encontros, de fato, que ajudavam as pessoas a rezar, a meditar a vida cristã. E eu acho que essa foi uma medida também, né, creio eu, que ajuda a, talvez, trazer também o povo para perto de nós, né? Nessa experiência também que o senhor falava de ser algo vivencial. E quando a gente fala de redes sociais, eu acredito que todo mundo dentro da pandemia também passou por essa dificuldade. E também creio que é um tema que vai muito de encontro àquilo que o Padre Denis estava pesquisando, né, Padre Denis? Sobre como que as mídias sociais também são importantes dentro das nossas dioceses, das nossas congregações, de como nós estamos fazendo uso dessas mídias sociais, né? É interessante ver como tudo está intercalado dentro de uma pesquisa, né? A gente tem o Padre Patrício que pesquisa sobre a pastoral do batismo e como dar, usando uma palavra mais jovem, como dar um up nessa pastoral através de vários mecanismos. Um deles também é um mecanismo da tecnologia, da comunicação. E também agora a gente teria o Padre Denis, que também pesquisou a fundo sobre isso e está pesquisando a fundo, né? Como seria, então, Padre Denis, essa questão de hipótese dentro da sua pesquisa, né? De usar os meios de comunicação. E também gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco da sua realidade e principalmente essa parte bonita da sua pesquisa dentro das mídias sociais. Boa tarde, Padre Adriano, e a todos os meus irmãos padres que participam desta live, e também a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais aí das Paulinas CEPAC. O meu nome é Padre Denis Costa Lima, eu sou da Diocese de Cametá. Hoje eu resido em Cametá mesmo, sou ecônomo da Diocese, e também trabalho com a área da comunicação. Eu tenho 12 anos de padre. E sempre gostei da comunicação, né? De usar os meios, veículos, e por causa justamente dessa aptidão, o meu bispo, Dom Altevi, me convidou para participar do curso, esse curso, né, do CEPAC. Tem sido assim, algo muito rico para mim e me ajudado na minha caminhada também como comunicador,
que eu me sinto, né? Proveniente dessa experiência da área, da área prática, proveniente desse contexto que nós vivemos de pandemia, quando eu comecei a participar desse curso, então me veio a ideia de poder pesquisar sobre as mídias sociais a favor da evangelização, olhando justamente para a minha realidade aqui, da Diocese de Cametá, uma igreja que está na Amazônia, e como isso pode se tornar favorável, ou seja, as redes sociais, a evangelização nesta diocese. E aí eu delimitei o meu tema assim, a escassa presença da Igreja Amazônica na internet, e aí eu me refiro a sites, como canal de evangelização na Diocese de Cametá. Então, foi a partir deste tema que eu estou fazendo esse percurso aí da minha pesquisa, né, do meu TCC, e buscando uma resposta, pois toda pesquisa ela justamente nos instiga a buscar meios, soluções para se resolver um problema que você aqui percebeu, né, diante da tua realidade. É isso que eu estou fazendo. Então, essa é uma pesquisa que ela ainda não está concluída e vai me ajudar a fazer uma descoberta de uma forma mais minuciosa, para que eu possa também auxiliar a pastoral da comunicação aqui na Diocese de Cametá, que tem feito um trabalho assim, um pouco devagar, com poucas experiências, né? E devidamente aí a pandemia e a forma mais frequente de poder desenvolver trabalhos como transmissões de missas e outras atividades pastorais. Então, isso acaba também mexendo um pouco, né, com essa vontade de querer buscar mais respostas, porque nós ainda estamos um pouco, diríamos assim, um pouco acomodados diante de um veículo, por exemplo, o site, que pode nos favorecer, pode enriquecer ainda mais a nossa evangelização. Então, supõe-se que não há um interesse satisfatório assim, por parte, aí eu vou ver a parte das paróquias, né, a parte do clero, a parte dos agentes da própria pastoral da comunicação, aonde existe, né, para que possa estar a favor da evangelização na nossa diocese. Então, há, assim, hipoteticamente, a ideia de que falta qualificação técnica, falta investimento nos agentes, né, da pastoral da comunicação. Então, o meu trabalho, ele parte deste ambiente e estamos a caminho aí, Padre Adriano, buscando cada vez mais aprofundar a pesquisa, né? A minha pesquisa ela tem um momento que trata de uma parte mais teórica e tem uma parte que é prática, né, de campo. E aí eu ainda vou para a pesquisa de campo, né? Já apresentei a primeira parte teórica, né? E agora vamos para o campo. E eu acredito que é interessante a gente ver que, apesar das realidades diferentes, né? A gente saiu de Minas Gerais e foi para Cametá com o Padre Denis, né? E para ver também como que as realidades vão se dando dentro das pesquisas, né? Seja na relação dos agentes da pastoral do batismo, seja como uma necessidade diocesana, né? De ter as redes sociais, de ter as mídias sociais, de ter esse investimento. E uma coisa que eu gostaria que o senhor falasse mais um pouquinho, Padre Denis, sobre essa questão da evangelização. Como que o senhor viu a evangelização nas redes sociais, né? Porque também acredito que isso também passou por dentro da sua pesquisa, assim como que para o Padre Patrício também foi uma questão de evangelização dentro da pastoral do batismo.
Eu vejo como as redes sociais, a mídia toda, né, como um prato cheio para a evangelização. Eu olho para a minha realidade aqui, Amazônia, né, onde os acessos aos lugares são bem desafiadores, né? De barco, de canoa, de carro, de bicicleta, de cavalo, enfim. Então, é uma realidade bem desafiadora. E hoje, Padre Adriano e os demais que estão aqui, é interessante que a internet, né, o sinal da internet, ele chegou a todos os lugares, né? Então, ao lugar mais longínquo aqui da minha diocese tem internet. E então, se tem internet, eu tenho uma força aqui que pode ser usufruído por mim, enquanto pastor, para o bem, né? Da evangelização, de transmitir, de levar formação, de levar informação. E então, assim, claro que não podemos dizer que se resuma só nas mídias sociais, né, evangelização, mas as mídias sociais hoje, digitais, elas estão, assim, muito para somar a todo este processo da evangelização. Isso é algo muito proveitoso e que, durante este tempo, a gente tem percebido que tem ajudado muitas pessoas, né? Muito bem. Acho que a evangelização não se resume somente às mídias sociais, né? E também eu gostaria que, com isso, também fazer um convite para todos aqueles que estão assistindo a nossa live, se quiserem deixar no chat, respondendo da onde vocês estão nos assistindo. Sabemos que a realidade de Brasil como um todo, né? Gente de norte, sul, leste, oeste. Então, também deixe a sua localidade no chat. E também, se gostaria de fazer alguma pergunta sobre cada um de nós que estamos aqui na live, ou sobre o CEPAC, também, ao final, nós vamos responder essas perguntas. E dentro dessa parte de evangelização, como a evangelização não se faz somente através de redes sociais ou somente através das pastorais, eu acredito também que a evangelização se faz através da música. E o Padre José Marcos nos mostrou isso através da sua problemática, da sua hipótese e também através do seu objetivo de pesquisa, né? Então, eu gostaria também agora de convidar o Padre José Marcos para falar um pouquinho para nós, se apresentando, falando da importância da pesquisa e sobre o seu tema, que é tão, assim, surpreendente, né? Como utilizar essa parte da música ali com os violeiros, dentro da realidade deles, dentro do contexto de lá do Rio Grande do Norte, também como uma ferramenta e um mecanismo de evangelização. Então, uma boa tarde, Padre José Marcos, seja bem-vindo e nos conte um pouco sobre tudo isso. Boa tarde, Padre Adriano, boa tarde, colegas do curso, também a todos os cepaquianos que estão conosco. A cultura sempre foi, assim, um dos focos da nossa diocese, né? Nós temos 4 emissoras de rádio, desde a década de 60, e desde o princípio da rural aqui no nosso estado, e de modo especial aqui em Caicó, que eu sou padre da Diocese de Caicó, no Rio Grande do Norte. Então, a cultura foi um dos pilares, né? Nós temos como pilares a evangelização, a formação e a cultura. E quando eu despertei para essa expectativa de uma investigação do processo da evangelização no rádio, a irmã Joana me fez uma provocação para escolher um programa da Rádio Rural, que é a rádio mais antiga católica aqui da Diocese de Caicó. E eu escolhi exatamente o programa dos violeiros, porque ele vem desde o princípio da rádio e segue essa linha que a Rádio Rural tem desde os seus primórdios. Então, a partir daí, eu ainda estou na pesquisa, estou querendo descobrir os caminhos que os violeiros levam também à evangelização, porque em seu programa eles trabalham tanto a questão da oração, como na própria poesia, nos repentes, né, através dos violões, eles também levam uma mensagem religiosa
e também uma mensagem social, porque toda a base deles, assim como também vem todo o sentido evangelizador da diocese, trabalha tanto a comunicação como também a questão social da nossa igreja. Muito bem, Padre Denis. E assim, como foi recebido essa pesquisa pelos próprios violeiros, né? Ou pelo povo também dentro da cidade? Como que foi chegar junto com eles? Porque, claro, a cultura, a música é algo que por si só já fala. Então, como foi essa recepção da parte deles? Foi muito positiva, né? Inclusive, eu fiz entrevistas com 2 ouvintes do programa, com o filho do fundador, que até hoje é âncora no programa, e tive também a oportunidade de colher informações através de material científico que já é produzido pela própria Rádio Rural, de um dos professores que é amante do programa e por longos anos foi pesquisador, que é o professor Ronaldo Carlos, que faz parte também lá do sistema rural. Então, é uma das bases, claro que eu também tive de beber dos documentos da igreja, tanto os documentos ligados à comunicação, como os documentos ligados à doutrina social da igreja, e também, como uma bíblia base também, o Diretório Nacional da Comunicação no Brasil. Então, ainda o trabalho está em desenvolvimento, mas eu espero colher bons frutos desta pesquisa. Que bom. E é interessante também ver uma outra mídia, né? O programa da rádio em função. A gente sabe, principalmente também dando um spoiler para alguém que quiser fazer esse curso de Comunicação, Teologia e Cultura, o nosso primeiro módulo foi sobre rádio. E é interessante que muitos, principalmente os jovens que nos acompanham, pensam assim, a rádio é uma coisa ultrapassada, é uma mídia que quase ninguém usa. E é interessante saber que hoje a rádio é muito popular, seja no carro, seja nas comunidades rurais, seja em casa, seja através das orações. A rádio ela ainda é muito próxima do povo. E escutando uma pesquisa dessa, né, do padre José Marcos, vendo também que a cultura ainda é transmitida pelo rádio e o povo ainda sente o rádio próximo. E eu acredito que também essa foi uma questão que trouxe muito para a pesquisa do padre José da Silva, né? Lá em Minas Gerais também, essa proximidade... Em Minas Gerais, desculpa, não, padre, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, desculpa. E também a realidade da rádio, a realidade de uma rádio dentro de um município, onde também o padre José da Silva procurou encontrar objetivos de pesquisa, ou procurou encontrar maneiras também de fazer a sua pesquisa dentro dessa realidade de uma rádio. Então, gostaria também agora de convidar o padre José da Silva para a conversa, também que ele nos fale um pouquinho sobre o seu ministério, sobre a sua diocese, sobre a pergunta também que a irmã Joana nos fez no começo, qual a importância da pesquisa e também a importância da pesquisa dentro do tema que ele escolheu. Seja bem-vindo, padre, palavra com você. Obrigado, quero saudar a todos que estão nos acompanhando nessa live, muito importante porque falar de pesquisa é falar daquilo que a mensagem do Papa Francisco, recém-publicada para todos nós, para o 56º Dia Mundial das Comunicações, que fala da escuta, é isso. Pesquisar é escutar, é saber o que as pessoas estão vivendo, bem mais do que apenas sentindo. E foi esse viver, essa vivência junto ao meu bispo, porque eu sou padre recém-ordenado, amanhã, inclusive, completo 7 meses de ministério sacerdotal, aqui na Diocese de Coxim, norte do Mato Grosso do Sul. Foi vivendo com ele ali que eu pude perceber que a rádio é um ambiente de evangelização, mesmo que não seja valorizada. A rádio, ela traz a novidade, mas, ao mesmo tempo, essa novidade que não sai fora de moda. Então, era interessante, inclusive, quando conversava com a irmã Joana, e sobre essa escolha do tema. Depois eu pensei em mudar, ir para o podcast, porque na época também estávamos fazendo um trabalho de podcast.
E ela falou assim: não, permaneça no rádio. Esse nunca vai ser ultrapassado, né? E aí uma pesquisa recente feita em dezembro do ano passado mostrou que 80% da população do nosso país escuta rádio. Então, quer ou não, o rádio está presente na nossa vida. Então, por que não trazer o rádio para ser esse instrumento de evangelização aqui no norte do Mato Grosso do Sul, na Diocese de Coxim? Então, eu comecei a observar isso, a olhar as nossas programações de rádio, a observar se são preparadas, a observar a presença, agora eu posso dizer isso, do clero nas rádios, a observar também a presença dos agentes da Pastoral da Comunicação, quem são, como eles se comunicam, como eles buscam se comunicar. Então, isso tudo foi criando anseios, né? E me motivando cada vez mais a aprofundar. Muito bem. E também a nível de diocese, padre, eu acho que isso é muito importante, porque cada um de nós veio de uma realidade diferente. E nós tentamos, ou pelo menos acreditamos que conhecemos a nossa realidade. Então, a nível de diocese, a nível de município, como que a sua pesquisa ela foi recebida, né? Seja pelo bispo, seja em alguma entrevista que o senhor fez, seja com alguém que o senhor conversou sobre a sua pesquisa. Como que foi essa recepção? Então, eu estou no processo agora de começar a pesquisa de campo, porque a minha pesquisa, ela objetiva a mostrar a importância do rádio para a evangelização na Diocese de Coxim. Mas, para isso, eu preciso, primeiro, recorrer aos documentos da Igreja que falam sobre a rádio, sobre a comunicação, sobre a importância desse veículo de comunicação. Depois, segundo passo da pesquisa, a pesquisa de campo propriamente dita, né, que é o escutar as pessoas, mesmo que eu já tenha feito brevemente, porque eu fiz pastoral numa pequena cidade aqui da Diocese, chamada Rio Negro, e lá eu percebia que o rádio era realmente o veículo assim que as pessoas eram fiéis. Quando não podia faltar, por exemplo, a transmissão da missa no domingo de manhã pelo rádio, porque as pessoas estavam conectadas. Às vezes a igreja estava até mais ou menos assim, lotada, vamos dizer, mas as pessoas acompanhavam no rádio. Então foi onde eu percebi que discreto, mas presente. Então, diante dessa problemática, dessa possibilidade, foi onde eu comecei, então, a elencar algumas perguntas. Por exemplo, né, nós estamos atentos à importância do rádio? Nós sabemos que o rádio é importante? Porque hoje em dia tem tantas plataformas de áudio, né, de streaming, que podem ofuscar a beleza do rádio. Mas, como até mesmo nas pesquisas dos nossos colegas, que também estão aprofundando sobre o rádio, dá para se perceber que ele ainda nos enriquece. Eu partilhava isso, por quê? Porque lá atrás, antes de entrar no seminário, eu fiz um pequeno estágio na rádio, através do meu pároco, que convidou para ajudá-lo nas programações que ele fazia. E no início eu pensava comigo, ninguém está ouvindo a rádio, então não tem problema ele vir ou ele não vir. Mas teve uma vez que aquela ausência começou a crescer e eu pensei comigo, mas vai que alguém está ouvindo e eu só coloco música. Como que fica a programação da rádio? E aí, então, eu tomei coragem e fiz um esquema de um roteiro e coloquei lá, Ângelos. Aí fazia o Ângelo, aí música, colocava música. Depois dessa experiência, passado, vamos dizer assim, um mês, o padre falou, não, pode assumir o programa da rádio, pode ir fazendo, quando eu puder eu vou lá. Então, os papéis se inverteram. E uma outra oportunidade, até partilhei em outra live isso, esse fato, mas como ele é importante e ele me motivou a continuar pelo estudo da rádio, eu vejo a relevância em apresentá-lo aqui novamente. Uma senhora, ela comentou com a minha prima, Rosimar, lá de Sonora, e dizia assim, eu quero conhecer o Padre José, porque na verdade, na época eu não era padre, era jovenzinho da paróquia, né? Eu quero conhecer o José, que faz o programa da rádio. E quando a minha prima falou, olha, tem uma senhora da comunidade que quer te conhecer, porque ela não perde seu programa de rádio, eu falei, ela escuta o meu programa de rádio. Eu não posso fazê-lo de qualquer jeito.
Então, quando eu a conheci, até conversei com ela, a partir daquele momento eu percebi que o rádio, ele tem visualização. Ele tem visualização, ele tem vida, né? E desde então isso me motiva a dar importância a esse veículo que está aqui no nosso meio, mesmo que a gente não dê o devido valor que ele poderia ter. É muito interessante, Padre José da Silva, que as ondas do rádio são infinitas, né? Muito. E elas chegam na onde o Espírito Santo leva, se formos falar sobre uma linguagem eclesial, né? E aqui também no chat muitos falavam que na Amazônia o rádio chega aonde for, assim como o Padre Denis nos disse, né? Dessa realidade de internet, de mídias sociais. E também foi isso também que me motivou muito na minha pesquisa. A minha pesquisa é sobre a Rádio Aurora, de Guaporé, no Rio Grande do Sul. A Rádio Aurora ela é uma rádio que o ano passado completou 70 anos. E ela é a primeira rádio católica do Rio Grande do Sul. E a minha, digamos assim, problematização, aquilo que eu gostaria de pesquisar, era saber de como que um meio tão antigo, usando essa linguagem, um meio de comunicação, um dos primeiros meios de comunicação, se ele ainda tinha atualidade. E com isso eu resolvi pesquisar sobre como a Rádio Aurora, nos seus 70 anos de história, de vida, ela incorporou as mídias sociais. E por minha surpresa, agora já terminando já a parte do campo, né, da pesquisa de campo, eu achei muito interessante porque hoje quase 70% dos ouvintes da Rádio Aurora utilizam dos meios de comunicação para ouvir. Seja através do aplicativo da rádio, ou sobre outra plataforma de som, ou seja através do Facebook. Então, para ver que a rádio, ela também foi incorporando as mídias sociais, né? Não é somente o aparelhinho de rádio, a pilha, daquelas pilhas grandes que tínhamos no passado, mas também hoje é a rádio no celular. Muitos aqui também que estão nos acompanhando falaram assim, nossa, num trânsito a rádio é aquilo que é a salvação. Então, seja no carro, seja no celular, seja na internet, seja web rádio. Então, para ver também como a rádio ela foi incorporando isso, né? E também isso nos foi ensinado muito no nosso curso dentro do CEPAC. Dentro dos módulos que nós fazemos, a irmã Joana no começo disse que nós já estamos nos formando. Então, o primeiro módulo a gente só trabalhou rádio. O segundo módulo só mídias sociais. E agora a gente está dentro de publicidade, dentro de jornalismo. Então, trabalhando esses meios de comunicação, que mais uma vez é uma ferramenta para o nosso trabalho. E acho que para uma segunda rodada de conversas, primeiramente, gostaria de mandar um forte abraço em nome de todos, a todos aqueles que nos acompanham, desde Paulista, no Pernambuco, Vigia de Nazaré, no Pará, Araguaiana, em Goiás, Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Betim, em Minas Gerais, da Diocese de Caeté, de Dakar, no Senegal, da Venezuela, várias pessoas que estão aqui fazendo parte, uma ferramenta para quem sabe fazer um curso no CEPAC, né? E com isso eu gostaria de fazer uma pergunta ao Padre Patrício, voltando à nossa rodada de conversa. Padre Patrício, se fosse para o senhor resumir esses 3 módulos e falar alguma coisa da sua pesquisa e do CEPAC, o que o senhor falaria? Eu estava aqui já com vontade de falar, sabe? Eu vejo assim que são temas que o meu é bastante diferente, né, dos demais temas. E nós temos aqui 3 somente falando de rádio, né? Mas eu vejo que em tudo isso, o que é mais importante de tudo é que no CEPAC, né, a gente aprende essa comunicação que nos leva a uma humanização, né? Como que é interessante a gente observar isso, né? E o jeito de ser igreja. Ontem a gente celebrava a conversão de São Paulo, né? Um grande comunicador lá na sua época, né? O próprio evangelho é a boa notícia. E notícia é comunicação, né? Então, assim, comunicar é o jeito próprio de ser igreja. E o jeito de ser igreja é o jeito de Jesus, né? Eu vejo assim que às vezes nós criamos algumas barreiras, né? Às vezes as pessoas nos procuram, a gente tem dificuldade, às vezes, de horários, né? Aí me lembrei do Padre José da Silva, né? A senhora que o procurou porque ouviu pelo rádio.
Então veja que como que o humano está se encontrando aí, né? Eu vejo assim também, voltando assim na minha perspectiva da pastoral do batismo, né? Muitas vezes nós já rotulamos as pessoas. Essa pessoa ela não participa da igreja, só vem por ocasião, né? Mas aí eu me lembro assim de Jesus Cristo, né? As pessoas chegavam para Jesus, Jesus não fazia um monte de perguntas. Jesus perguntava: o que queres que eu te faça, né? Olha como que há uma proximidade, né? Favorece, facilita essa aproximação. Então, veja assim, que a comunicação, ela de fato acontece quando nós nos humanizamos, né? E ajudamos o outro também a fazer essa mesma experiência, né? Então, acho que eu queria trazer também esse detalhe, né, dessa humanização da comunicação, né? E fazer o curso no CEPAC nos ajuda ainda mais, né, nessa humanização, né? Eu vejo que só tem sentido a comunicação quando, de fato, ela nos humaniza. Senão a gente faz instrumentalização, né, dos meios e das pessoas, sobretudo, né? É muito interessante porque nós percebemos esse processo de humanização na comunicação desde o primeiro dia de aula, há 3 módulos atrás, né? Porque com realidades diferentes e com humanos diferentes, porque a nossa turma dentro dos módulos era do Brasil inteiro, né? Então, às vezes, uma expressão que a gente falava numa conversa de uma realidade, seja amazônica, seja uma realidade de Minas Gerais, seja uma realidade do sul do Brasil. Então, mostra que o CEPAC é um coração de mãe, que acolhe todos e traz essa formação, né? Traz essa perspectiva de usar dentro da evangelização, dentro de temas diferentes e também dentro dos nossos ministérios. E a coincidência foi grande, né? Porque acabamos o nosso módulo, os 5 padres se formando. E eu gostaria também de perguntar isso para o Padre Denis, né? Padre Denis, claro, a nossa realidade como sacerdotes, a gente procurou esse processo de humanização, que disse muito bem o Padre Patrício, mas também o que o senhor leva do CEPAC para o seu sacerdócio? Porque é muito interessante ver como que a gente consegue personificar, trazer uma realidade de teoria, de pesquisa, de conteúdo, de aula, para o nosso trabalho, a nossa vocação, aquilo que também nós somos chamados por Deus a fazer com a nossa pequena parcela de povo, né? O que o senhor leva do CEPAC para o seu sacerdócio? Pois é, Padre Adriano, ainda lembrando, né, do rádio, né, porque eu também queria fazer o meu trabalho sobre o rádio, né, mas a minha diocese não tem nenhuma rádio católica, então achamos melhor, a irmã Joana me ajudou a ir mais para a parte dos sites, né, ver o quanto é importante. Eu sou apaixonado pelo rádio também, né, e não deixa de ter esse efeito como tem em outros lugares aí, estamos dizendo, né, de poder chegar mesmo às casas, né, aos mais longínquos lugares, né. Participar de uma formação, de um curso como esse que o CEPAC oferece ao Brasil, é algo que traz um grande diferencial na nossa vida. E como eu entrei no primeiro módulo, trazendo uma experiência de comunicação, né, de lidar com os meios de comunicação, e como eu estou saindo hoje, então, isso tem me ajudado diariamente, porque ao mesmo tempo que eu estou estudando, eu também estou no rádio, eu trabalho com vídeo, eu trabalho com jornal escrito, então está sendo assim muito rico, porque une aqui a experiência que muitas vezes até se aprendeu de uma forma errada, né, sem técnica, e poder, através dos laboratórios, poder nivelar isso a uma técnica que, de fato, vai favorecer ainda mais uma boa comunicação. Então, isso é algo que não tem tamanho, né, para dizer assim, que está sendo muito importante para mim essa formação,
e, consequentemente, para o meu ministério e para a minha diocese, né? Porque a intenção é que se aprenda para também ajudar outros que não têm a oportunidade, né, de poder também fazer acontecer a evangelização através dos nossos veículos de comunicação, através das mídias digitais, com qualidade, de saber que a gente não está fazendo algo para ninguém, está fazendo algo para alguém que está aí do outro lado, né, que está nos escutando, que está nos vendo. Então, isso exige de nós, né, o tempo que nós estamos vivendo agora, em que a mídia, ela, de fato, ela está presente na vida de todas as pessoas, então é necessário nós qualificarmos o nosso trabalho de evangelização para bem servir, né? Isso o CEPAC ele proporciona para nós. Então esse curso ele tem também para mim tem sido uma revisão de uma forma até mais aprofundada da parte da história, né, da comunicação, porque na teologia mesmo no curso a gente não aprofunda tanto, não faz um estudo tão profundo como nós estamos fazendo aqui na parte teológica, na parte de doutrina, né, e de documentos da igreja, onde nós estamos fazendo esse caminho. Então, isso, de fato, nos ajuda muito, né, e eu saio do CEPAC, assim, com um sentimento de agradecimento mesmo pela oportunidade, né, que o CEPAC, que o ITESP, né, estão nos proporcionando neste momento. Muito bem, eu acho que é muito interessante isso, né, Padre Denis, essa questão de transformação, porque literalmente a gente passou em um momento, digamos, quase uma reciclagem, porque muitos de nós já tínhamos contato com isso tudo, né, seja com rádio, seja com internet, só que éramos amadores, não tínhamos a técnica, né, e hoje também nós temos um pouco dessa técnica, graças ao CEPAC. E também seria muito interessante, agora que o Padre José Marcos falasse também um pouco disso, porque já que você e o Padre Denis, eu fiquei sabendo que essa semana vocês eram parceiros de laboratório, né? Mesma camiseta, sempre estavam em conversa. Hoje até colocaram os dois do Klesma, então foi bem interessante. O Padre José da Silva também. Mas, assim, dentro do CEPAC não é somente essa parte teórica de pesquisa, né? Nós também temos os laboratórios. Então, também eu gostaria de perguntar para você, Padre José Marcos, como que o laboratório veio para a sua pesquisa? Porque quando a gente fala de um programa de rádio, eu lembro muito que a gente, no começo do nosso primeiro módulo, a gente foi desafiado a fazer um programa através de um podcast, que não deixa de ser um programa de rádio. Então, também, como que o senhor avalia essa questão do laboratório? Porque também, além da teoria, da pesquisa, das aulas, nós temos a prática através do laboratório. Então, se o senhor falasse um pouco do laboratório, sobre essa convivência do aprender juntos, né? Porque mesmo online, nós fizemos os nossos 3 módulos de maneira virtual, mas mesmo assim teve a interajuda. Então, que o senhor falasse um pouquinho sobre essa experiência do laboratório também para a gente. Bem, como foi colocado, o CEPAC nos proporciona uma riqueza incalculável, né? Não só nos laboratórios, mas também em toda a formação teórica. E os laboratórios, de modo particular, eles têm ajudado a enriquecer não só essa dimensão do rádio, mas também na pastoral da comunicação. Atualmente eu estou coordenando a pastoral da comunicação aqui na Diocese, e a gente deu passos significativos, aliás, a partir dessa formação aprofundada que o CEPAC nos proporciona, né? Eu sou muito grato ao CEPAC por isso, ao CEPAC e ao ITESP, por todo o material que a gente tem acesso, por todo o conhecimento adquirido. O ano passado, na Semana Santa, eu aproveitei como exercício de podcast, juntei os jovens aqui da paróquia, nós pegamos uma peça em cordel, de um autor aqui do Nordeste, gravamos essa peça em podcast e enviamos para o programa da Rádio Rural de Caicó. E
fez muito sucesso lá na rádio, teve uma repercussão muito positiva. Essa questão da enculturação também, via rádio, através do podcast que nós aprendemos aqui no curso do CEPAC. Né? Então, os laboratórios são esse caminho, né, de aprendizado, de enriquecimento, e também da gente colocar isso a serviço das pessoas, né? Principalmente daqueles que estão mais próximos de nós. E isso vai muito de encontro com aquilo que o povo espera da gente, né? O povo espera também que cada um de nós seja um sacerdote que consiga dialogar com isso tudo, né? Com essas realidades, essa dimensão de cultura, mas ao mesmo tempo uma cultura que ela seja uma cultura do presente. Então, imagina uma iniciativa de trazer um cordel para um podcast. É uma atualização. Isso, e um cordel com a via sacra, né? Toda a via sacra toda em poesia. Então, foi bem exigente, tanto para a gente gravar, como também para a edição. Mas o resultado foi muito bom, graças a Deus. E esse processo de atualização, então eu gostaria agora também de perguntar para o padre José da Silva, né? O nosso padre quase 0 quilômetros, com 7 meses de ordenado, né? Começando agora a sua vida sacerdotal. E, padre, como que foi passar de, digamos, seminarista para padre dentro de um curso? Porque a gente sabe também que, como homens de Deus, né, a ordenação é um momento muito marcante. Ela nos transforma. Claro, somos ainda humanos, somos as mesmas pessoas, mas também agora a nossa responsabilidade perante o reino de Deus é diferente. E como que também isso se influenciou no curso do senhor? Que é muito interessante saber que cada um de nós tem a sua parte humana, o processo de humanização que o padre Patrício nos falava, né? Então, como que o senhor leva essa parte humana dentro da sua história vocacional através de um curso de especialização dentro do CEPAC? Primeiramente, acho que a palavra que marca essa mudança é a gratidão, né? A gratidão da confiança e da presença, porque a motivação para fazer comunicação se deu lá atrás, primeiramente, pelo meu pároco que me enviou para o seminário, o Padre Fábio, que inclusive está participando aqui nos chats, nos comentários, né? Depois, o meu bispo, que me deu essa oportunidade de, mesmo ainda no último ano do seminário, já procurar saber para me especializar nessa área da comunicação, e a indicação do padre Micael, que também nos acompanha aqui nessa live, indicando o CEPAC. Então, durante esse período do CEPAC, eu refletia também isso, né? Eu comecei o CEPAC como seminarista, me organizando. No meio do período do caminho, me tornei diácono em março. Aí, em junho, já era padre, né? E algo que me marca bastante nesse processo do CEPAC é justamente o processo do ver, né? Acho que esse verbo me marcou bastante, porque o CEPAC nos causa esta reflexão da realidade a partir da comunicação e não da informação. Infelizmente, nós vivemos na era da informação e, pior ainda, uma informação truncada, onde se a informação não vem ao encontro do que eu quero, eu cancelo, eu passo a página, eu passo lá o dedinho, né? E o CEPAC não, nos ajuda a ser realmente comunicadores. E o primeiro passo para ser comunicador é assumir a história de vida, é assumir a sua própria história como um campo, um areópago da comunicação. E a partir da sua experiência de vida, e nesse caso, creio que para todos nós cristãos, da experiência de vida com Jesus ressuscitado, nós temos a oportunidade, então, de irmos ao encontro dos outros. Então, é bonito ver isso. O CEPAC que se preocupa em nos formar com senso crítico para não aceitarmos a sociedade como ela está, mas transformá-la, para sermos realmente sujeitos de transformação e, com certeza, verdadeiros comunicadores. Muito bem, eu acho que a resposta é a melhor possível, né? Esse sujeito comunicador que cada um de nós somos, né? Seja com um pouco mais de timidez, seja com facilidade de se expressar, seja com facilidade de ir ao encontro do povo, ou também escutando a realidade de cada um.
Nós agora temos mais 5 minutinhos, segundo o meu relógio. Quando a conversa é boa, voa, né? Já faz quase 1 hora que estamos aqui. E agora, em tom de despedida, eu pediria também aos meus colegas no sacerdócio, começando pelo Padre Patrício, que dissesse uma palavra de motivação para quem está dentro de uma pesquisa e também um agradecimento, se o senhor quiser, por esses módulos vividos aqui no CEPAC. Só que peço, Padre, que seja bem resumidinho devido ao nosso tempo. Claro, com certeza, a gente quer agradecer muito essa oportunidade. E aqui a gratidão vai desde a diocese da gente de origem, né? Que em diocese de Caratinga, meu bispo Dom Emanuel, Padre Demilson, provavelmente está acompanhando essa live, incentivou muito que eu pudesse participar, né? Fazer essa formação. Então, quero agradecer também ao CEPAC, as irmãs, né? Helena e Joana. A gente dizia outro dia, assim, como que a irmã Joana, que nos acompanha aí nas orientações, como que ela é, ao mesmo tempo, exigente, mas carinhosa com a gente, né? Nos motiva tanto. Então, agradecer muito. E para quem está nesse processo de pesquisa, coragem, né? Seja perseverante, porque a gente cresce muito, né? Quando a gente se desdobra, né? Ou se dobra, né? Sobre um tema e procura trazer isso como pesquisa para a gente e para o outro também, para a igreja, de um modo geral, né? Então, coragem aí nas pesquisas. Muito bem. Agora e venha para o peço... CEPAC, né? Isso. O seu recado, Padre Denis, por favor. Eu também quero agradecer ao CEPAC, ao ITESP, né? Agradecer carinhosamente às irmãs Helena e irmã Joana também, né? Que, como já foi registrado aqui, né? São muito exigentes, mas conseguem, de fato, serem mães para a gente, né? Porque tem a forma carinhosa de conduzir tudo, quando é para chamar atenção, chama, e quando é para elogiar, também elogia, né? Então, isso é muito, muito legal. Muito obrigado, irmãs, pelo trabalho que vocês desempenham, né, em favor do nosso país, da nossa igreja nesse país, e que Deus abençoe sempre mais vocês. E a todos que estão aí neste processo, né, da pesquisa, não tenham medo, né? Coragem, assim, é exigente, mas é muito frutuoso, porque a gente aprende muito na pesquisa, né? Claro, precisa dedicar-se e, com certeza, no final, tudo dá certo e a gente percebe, né, a potencialidade que cada um de nós temos para que possamos colocar tudo isso a serviço da evangelização. Padre José Marcos. Também agradeço, né, às irmãs, irmã Joana, irmã Helena. Realmente, às vezes, a gente leva um puxãozinho de orelha, mas depois a gente vê, né, os frutos, né, e ficamos felizes pela conquista pessoal, né? E para os colegas, coragem, né? Eu fico muito feliz, assim, que os colegas nos provocam bastante, né? E isso é importante também para que a gente desenvolva, né? E, acima de tudo, agradecemos as nossas dioceses, né, que nos proporcionam também esse espaço para que a gente possa também colocar todo esse conhecimento adquirido a serviço da evangelização. Padre José da Silva. Reitero os agradecimentos também às irmãs, a toda a equipe do CEPAC, do ITESP, sobretudo também à minha diocese de Coxim, na pessoa do meu bispo, Dom Antonino, ele que é um grande comunicador, todas as segundas-feiras se faz presente na rádio, e também aqueles que estão fazendo pesquisa, eu digo assim, tenho esperança, mas tenho também empatia, né? Esperança para vocês continuarem caminhando, e a empatia para perceberem as respostas que vocês estão procurando em outros lugares, que podem estar bem ao lado de vocês. Eu também, da minha parte, mensagem que gostaria de deixar para aqueles que estão fazendo uma pesquisa, seja os nossos colegas que nos acompanham, ou aqueles que gostariam de iniciar uma pesquisa, tem muito aquela frase do Bauman que diz, né, que a crise consiste no velho que ainda está vivo e que o novo que não nasceu.
Então, acredito que cada um de nós passou por isso, né? Será? Como vai ser? O que eu vou fazer? Como que vai ser a partir de agora? Então, o CEPAC, ele dá essas ferramentas do como vai ser. E o padre José Marcos falava que às vezes a gente ganhava um puxãozinho de orelha da irmã Joana. No meu caso, eu acho que não foi só um, não, foi vários. Mas a gente chegou onde a gente chegou, né? E chegamos com essa alegria de família, de uma família que busca Deus, que busca essas ferramentas. E o mais importante é saber que esse curso não é somente para sacerdotes. Aquilo que aconteceu nessa live foi uma coincidência. Mas é muito interessante a gente ver também vários colegas dentro da nossa turma, dentro dos 3 módulos, que são líderes comunitários, que são leigos engajados, que são pessoas que buscam essa comunicação, que são jornalistas, advogados, dirigentes de jornal, pessoas que querem se atualizar e também podem fazer parte da família CEPAC. Então, também agradeço muito às irmãs, a irmã Joana, minha professora desde a graduação, lá em 2014, na teologia, hoje também fazendo parte da minha vida aqui no CEPAC, a irmã Helena, toda a minha congregação, aos meus superiores também que me apoiaram, aos jovens que me acompanham dentro do meu ministério. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, e agora a palavra para a irmã Joana. Muito obrigada a todos. Também aos participantes, né? A gente vê aqui no chat muitas pessoas se manifestando, também agradecendo e elogiando pela riqueza que todos vocês aqui colocaram, todos os nossos queridos presbíteros colocaram aqui. Agradeço também de modo especial a vocês, formandos, não é? E a gente que acompanhou muito bem sabe que o quanto é verdadeiro essa alegria que hoje vocês sentem, embora ainda tenham que continuar um pouquinho no seu trabalho, mas assim, nas orientações já manifestaram essa alegria da conquista, porque tudo, a socialização dos temas que vocês fizeram aqui, e a gente chama, então, dos objetos da pesquisa, né? O objeto da pesquisa, não é simplesmente uma questão da pesquisa de campo. Você vai para a pesquisa de campo porque você trabalhou antes em adquirir conhecimento, em elaborar conhecimento, e, portanto, também nos laboratórios, tudo que você vai levar na prática, tudo que você vai fazer passar na técnica, tem que ser elaborado antes e adquirido como conhecimento também. Porque, senão, nós ficamos uma pessoa a mais que bate o martelo, como todo mundo bate também na cultura digital, né? Mas nós somos diferentes, somos pessoas engajadas, somos pessoas que o CEPAC quer ajudar a formar, não simplesmente para a pura técnica. Aqui o tempo inteiro os alunos, os estudantes colocaram o quanto serve na pastoral, mas a gente sabe do que tem por trás, que essa pastoral é qualificada, cada vez mais. Nós estamos assistindo pelo mundo afora, até dentro da igreja, tanto influenciador digital falando tanta bobagem, né? Não é só tanta bobagem, como falta os referenciais também teóricos. E quando eu digo teórico, não é uma questão abstrata, é uma questão de adquirir conhecimento, de se basear. Onde é que eu me baseio para dizer isso? Então, o tirocínio, não é? Da questão da pesquisa, ela é, assim, muito importante porque é o desenvolvimento de um raciocínio e o desenvolvimento também de que ajuda a pessoa cada vez mais a se auto-organizar. E a gente sabe da luta para isso, porque somos todos multitarefas, né? Então, esse trabalho de fazer uma pesquisa não é parar, mas ter uma elaboração de organização mental, dos porquês, etc. É isso que ajuda a construir a evangelização, a qualificar a nossa pastoral. Então, eu agradeço muito, muito, eu também tenho muito carinho,
sempre digo a eles, estão no coração, o coração se alarga cada vez mais, mas não tem importância, não vai dar uma microcardia, nada, porque essas coisas são business do espírito. Eu costumo dizer business, né? São business do espírito. E aqui eu agradeço muito tudo que vocês disseram, porque realmente, com toda honestidade, é verdade no sentido de ajudar a construir as pessoas. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Saibam que também para o caminho ainda vocês podem estar em contato, temos sempre a possibilidade do Meet, etc. E fiquem à vontade, ainda nesse tirocínio, né, que agora ainda tem 6 meses para a sua monografia, e vamos torcer para que eles sejam fiéis, não só fiéis, mas perseverantes também. Muito obrigada. Vocês também aqui podem acompanhar a live da próxima semana com o tema Acolher é Comunicar, sempre às quartas-feiras. E gostaria de pedir, já que temos tantas pessoas participando do chat, agradecer, mas também pedir que divulguem as lives de quarta-feira, que possamos ter cada vez mais interatividade, porque a gente sabe que muitos vão ver depois, mas é também importante esse intercâmbio aqui. Eu vi que tinha, por exemplo, o Padre Gabriel aqui. Padre Gabriel Guarnieri é um xaveriano missionário que é maravilhoso no sentido que todas as quartas-feiras acompanha, interfere e interage. É muito importante. Queria agradecer, assim, de público também, o Padre Michael, que está lá na África, nos acompanhando. Ele é da diocese de Coxim, não sei se é diocese ou não, agora é do Reino de Deus do Mundo, né? Mas está nos acompanhando. Então, muito obrigado para todos vocês, boa continuação, saibam que vocês estão no coração do CEPAC e de todas as pessoas, os cepaquianos, mas, sobretudo, no coração de Deus. Muito obrigada.